tenho propriamente um texto para ler, tenho algumas notas. Acho que me sinto mais à vontade aqui nestas circunstâncias. E eu vou pegar muito literalmente e um pouco de frente a própria noção de criatividade, tentando fazer um pouco, digamos, um exercício genealógico, isto é, não propriamente histórico, mas genealógico, enfim, à escala, evidentemente, desta sala e do tempo de que dispõe. Bom, enfim, o princípio de que eu parto, a primeira verificação, é que a palavra criatividade ganhou na sociedade contemporânea um enorme prestígio, um estatuto quase inflacionado, e fala-se de criatividade a propósito de tudo e de nada. Ou seja, há de facto uma inflação deste conceito de criatividade. No entanto, e isso é que é curioso, é que a noção de criatividade aqui está muito pouco ligada à questão artística. Isto é, se nós dissermos de um artista que ele é muito criativo, estamos a passar de um atestado de nulidade ou de mediocridade quase tão grande como se dissermos que ele faz obras muito belas. Se calhar ainda é pior, talvez. No entanto, a noção de criatividade, portanto, que nós ligamos à doutrina estética, houve um momento, algures, provavelmente no século XX, em que se dissociou da doutrina estética, isto é, a doutrina estética desapropriou-se da noção de criatividade. E a noção de criatividade passou a designar certos aspectos da criação artística que não têm propriamente a dignidade da arte com A maiúsculo. Nós dizemos que formulamos ou utilizamos o adjetivo criativo para designar todos aqueles aspectos estéticos, portanto, todos os âmbitos da estética que dizem respeito às artes menores, digamos assim. Criativos são os publicitários, criativos são as pessoas que fazem, enfim, design gráfico, enfim, não estou a desvalorizar estas artes, mas digamos, do ponto de vista das nossas hierarquias, de facto, o design gráfico ou a publicidade não tem exatamente o mesmo estatuto da arte, enfim, a arte entendida no seu sentido mais próprio, aquilo que é reconhecido pelo cânon crítico. E, portanto, aí nós percebemos que provavelmente a inflação desta noção de criatividade dessa qualidade que é o de ser criativo está relacionado com outro aspecto que é uma espécie de esteticização generalizada da sociedade. Ou seja, não teríamos esta inflação da palavra criativo se não se tivesse dado a certa altura, através sobretudo da difusão das imagens, uma esteticização generalizada que, de resto, como nós sabemos, põe em causa os próprios fundamentos da arte, tal como ela era entendida de maneira clássica, no sentido tradicional. Ora, fazendo um pouco esta genealogia desta noção de criatividade, talvez seja possível encontrarmos, eu diria mesmo que vamos encontrar obrigatoriamente, uma espécie de resíduo teológico na noção de criatividade. Bom, há que ter em conta que só a partir do romantismo é que a doutrina estética se apropria do conceito de criação, porque até aí a noção de criação estava de facto reservada para, o âmbito das coisas divinas. Deus tinha criado o mundo, o homem não tinha nenhuma espécie de poder criador, em certo sentido, e não se concebia que o homem pudesse estar a competir com Deus no ato da criação. Daí que, se nós remontarmos desde a Grécia,
ou se lermos, por exemplo, o Timeu de Platão, o artista aí não é concebido, não é entendido como um criador. Não é? Ele não produz o mundo a partir do nada, como a palavra criação de certo modo supõe, mas organiza uma matéria pré-existente a partir de uma certa visão do mundo ideal. E, portanto, ninguém cria a partir do nada, mas ordena o mundo a partir do caos. Não é? Ordena esse caos. E, portanto, a isso não se chama propriamente criação, porque a criação estava reservada digamos, a uma prerrogativa, seria sempre uma prerrogativa divina. Daí que o facto de, em vez da noção de criar, os gregos utilizam a palavra poienia, a palavra grega, que dá depois poiesis, ou seja, fazer. Né? O criador era, de certo modo, um artífice, aquele que fazia. Com o romantismo, as coisas alteram-se radicalmente e foi precisamente a Revolução Romântica que introduziu a noção de criação tal como nós a herdámos e, em certa medida, ainda a utilizamos hoje, porque, digamos, mesmo quando já não acreditamos nos princípios românticos, mesmo quando já não acreditamos na criação nesse sentido da tarefa de um demiurgo, continuamos, apesar de tudo, a utilizar as mesmas categorias e os mesmos conceitos, porque não temos outros. Não se está a ouvir bem? Não, está a ouvir bem. E continuamos a persistir na palavra criação. A filosofia romântica da arte, de facto, tinha um grande, digamos, é central na filosofia romântica da arte o conceito de criação, precisamente porque há a apologia no romantismo dessa liberdade criativa do homem, né, que conduz no plano das poéticas artísticas a uma dissolução, como sabemos, das tradicionais poéticas dos géneros de derivação classicista. E a partir enfim, da teoria romântica da arte, essa ideia de criatividade passa a relacionar-se com a ideia de que a criação artística é uma criação que tem uma dimensão completamente inventiva e completamente livre. Ora, o que eu queria, enfim, aqui não propriamente desenvolver, mas sugerir, insinuar, é que esta ideia de criação, de facto, tem que ver com uma concepção e uma categoria teológica que depois, na modernidade, vai ser laicizada. E quando nós falamos em criação, visamos sempre, mesmo que implicitamente, e mesmo que já não tenhamos propriamente a noção disso, mas se fizermos esta genealogia, chegamos lá à ideia da criação do mundo a partir do nada, tal como Deus o fez. Daí que todas as tentativas para quebrar ou para romper com esta ideia teológica da criação tenha erradicado completamente o conceito ou a categoria de criação. E é isso que, de certa maneira, vão fazer todas as vanguardas artísticas do princípio do século XX e, já anteriormente, no final do século XIX, a ideia de criação, portanto, já com a crítica do romantismo, a ideia de criação entra também em declínio e é submetida à crítica. Portanto, digamos, a ideia de criação opõe-se toda tentativa estética de opor ou de romper com a filosofia romântica ou idealista retira do seu horizonte o conceito de criação. Daí o facto de, enfim, um autor, provavelmente no século XX, fez de uma maneira mais consequente e mais forte, fez esta crítica do romantismo, tenha um texto muito famoso, estou a referir-me a Walter Benjamin, um texto muito famoso que chama o autor como produtor. A ideia de Benjamin
sobre o autor como produtor visa precisamente uma crítica do conceito de criação, não é? E, sobretudo, erradicar do conceito, portanto, da criação artística, todos esses resíduos de caráter teológico. E, portanto, aqui o autor como produtor é exatamente o contrário do autor como criador. Este autor como produtor é aquele que, e eu citaria apenas um excerto do texto do Benjamin a que me refiro, quando ele diz que o conceito de criação não entra na filosofia da arte como um conceito da causa, como um conceito de causa. A criação, de facto, explica o virtus da causa num único âmbito, ou seja, no âmbito que é criado. Mas a obra de arte não é algo criado, não é um criado, é algo que nasce, que emerge, um nascido, do qual podemos dizer, quando muito, que provém ou que se tornou, mas em nenhum caso é um criado, é algo criado. Ora, encontramos aqui de facto uma crítica muito radical da ideia de criação e, sobretudo, digamos, toda uma doutrina estética que subtrai a arte a essa ideia de criação. Curiosamente, no plano científico, só muito recentemente, enfim, eu digo muito recentemente, estou-me a referir nos finais do século XIX, princípio do século XX, é que a ideia de criação encontrou formulações no âmbito científico e ela vai ganhar muita importância, por exemplo, na ideia da criatividade linguística a partir das teorias do Chomsky. Não é? No fundo, o Chomsky o que faz é formular como modelo da criação ou da criatividade a própria criatividade linguística. Porquê? Porque a criatividade linguística, na teoria chomskiana, e portanto que é da gramática generativa, permite uma criação infinita de frases a partir de meios finitos. Ora, esta criação de objetos infinitos a partir de meios finitos, que são os fonemas, que são os morfemas, que são as próprias palavras, ou seja, o vocabulário, a partir de 20 e poucos fonemas, e a partir de um vocabulário também é limitado, mas que, enfim, tem umas centenas de milhares de palavras, eventualmente, depende da língua, é possível criar um número infinito de frases. Ora, este modelo e este princípio que é fundamental na gramática generativa corresponderia, no fundo, a uma espécie de modelo originário da própria ideia de criatividade. E, no fundo, a criatividade linguística daria o exemplo de toda a espécie de criatividade, inclusivamente a criatividade artística de todo o género. É curioso que antes de se introduzir esta noção de criatividade, portanto, no princípio do século XIX, com a Revolução Romântica, tinham surgido, sobretudo a partir do Renascimento, uma série de conceitos que, de certo modo, são os antepassados, as primeiras formulações de portanto, da ideia de criatividade. Eu refiro-me a conceitos como, por exemplo, o Witz, aquela palavra alemã muito famosa, a imaginação, o gosto, o engenho, ou seja, o ingênio, uma palavra latina, muito importante, por exemplo, em toda a oratória barroca, a agudeza, depois podemos ter um tempo de discussão. o esprit de finesse. Estes seriam os grandes antepassados da noção de criação e de criatividade. E com isto... Não, podes acho que tens mais. Como? Podes concluir. Não, agora eu ficaria por aqui. Só estava aqui um bocadinho na dúvida, de facto, de termos um tempo para podermos conversar. Estava a tentar perceber com o Dr. Jorge como é que devemos de gerir, não queria cortar a palavra. Não, mas fica bem assim.